No princípio, havia o céu e a terra, as duas grandes dimensões de um universo bem jovem. Há muito tempo, antes da queda de Lúcifer, o inferno não existia, só a Guerrena, o purgatório das almas, uma das 7 camadas celestes destinadas a abrigar o espírito dos pecadores. Esse lugar não era muito diferente do Sheol, para onde o arcanjo sombrio e seus seguidores foram lançados após o fracasso na guerra. Na Guerrena, a estrela da manhã governou, até que fosse expulsa pelo arcanjo Miguel. Naqueles dias antigos, anteriores mesmo à conjuração, os anjos eram numerosos e fortes, e alguns por demais violentos. Antes do dilúvio, a civilização humana na Terra era dominada por 2 nações rivais: Enoque, a bela gigante, e Atlântida, a pérola do mar. Mas, apesar da majestade das grandes potências e de seus heróis inesquecíveis, sua influência não chegava a todos os rincões do planeta. Porções significativas continuavam independentes, e dezenas de milhares de tribos e clãs habitavam o mundo. Muitas aldeias não reconheciam a existência de um único Deus e veneravam suas próprias divindades locais. Essas divindades nada mais eram do que espíritos de grandes heróis que, adorados após a morte, se tornaram entidades poderosas, crescendo com a energia das preces de seus dedicados fiéis, a fim de permanecer em contato com seu séquito de adoradores. Essas entidades preferiram não seguir para o paraíso, mas ficar na camada mais profunda do mundo espiritual, o chamado plano etéreo. Com o tempo, os espíritos etéreos, personificados sob a forma de divindades tribais, foram ampliando sua influência à medida que seus cultistas se multiplicavam. Esse poder paralelo na esfera mística ameaçava a autoridade dos celestiais, que assistiam à decadência de seu domínio sobrenatural sobre os seres humanos. Diante da situação, os arcanjos determinaram que os espíritos etéreos deveriam ser confrontados e destruídos. Iniciaram-se então as guerras etéreas, uma série de campanhas militares conduzidas no plano etéreo, cujo objetivo era aniquilar toda e qualquer entidade que os confrontasse. As guerras etéreas duraram cerca de 2.000 anos, entre 12.000 e 10.000 anos antes de Cristo. Em algumas regiões, especialmente no Oriente, as legiões celestes foram destronadas, mas em outras partes saíram vitoriosas. Ao fim das guerras etéreas, os arcanjos retomaram a política dos grandes massacres, enviando pelotões de anjos à Terra para assassinar os seres humanos. A justificativa era muito simples. Segundo Miguel, que dizia falar em nome de Deus, Yahvé havia se envergonhado de sua criação. Tão perversos haviam se tornado os homens. A civilização humana não parava de guerrear. Clã contra clã, tribo contra tribo, aldeia contra aldeia. Pelo ódio natural que carregavam no coração, os mortais deveriam ser descartados. Muitos anjos bons não concordavam com os morticínios, mas como questionar uma entidade que era a própria voz do Criador? E além disso, os arcanjos eram insuperáveis em inteligência e vigor. Os poucos que enxergavam a verdade sabiam que Miguel tinha inveja e ciúme da humanidade, por Deus ter dado a ela o mundo, a alma e o livre-arbítrio. O príncipe dos anjos desejava em seu íntimo acabar com todos os homens, roubar-lhes a terra e assumir o trono do Deus adormecido, pelo menos até seu despertar. Mas ele não era o único. O ambicioso Lúcifer tinha igual motivação, e então que se tornaram rivais. No entanto, a cada ano que se passava, à medida que a civilização florescia, engrossava o tecido da realidade. Assim, tornava-se cada vez mais difícil para os celestes agirem na esfera material. E então, Miguel, indomável,
arquitetou o cataclismo que, segundo ele, liquidaria de vez os bonecos de barro. Para seu desagrado, o príncipe descobriria a verdadeira resistência da espécie terrena. No quarto céu, isolada no coração do oceano celeste, havia uma montanha delgada que se alargava no topo, imitando a forma de um cogumelo. Em seu cume ficava o Castelo da Luz, o principal núcleo de atividade dos guerreiros alados no paraíso. A fortaleza fora projetada para suportar 1000 legiões, prontas a defender o céu contra qualquer invasão. O líder do castelo era o arrogante Balberit, o príncipe da casta dos querubins. Temido por todos os soldados, envergava uma armadura sagrada chamada Couraça da Honra, dada a ele pelo arcanjo Uziel, patrono da Ordem dos Combatentes. Naquele dia, há 12.000 anos, a aurora dava espetáculo e o sol nascente desenhava uma estrada tremulante no mar. Ablon, o primeiro general, aterrissou no pátio central e contraiu as asas. Só então regressava ao forte, depois de um longo período de recuperação. Gravemente ferido durante as guerras etéreas, o lutador quase perdera a visão ao afrontar o deus Rahab, chefe de uma horda de entidades etéreas. De fato, não estava totalmente curado, mas um acontecimento terrível antecipara sua volta. Justo e bom como era, Ablon não tolerava participar das carnificinas ordenadas pelos arcanjos, mas, enquanto descansava, o comando de sua legião fora entregue ao maior de seus adversários, o abominável Apollyon, o anjo destruidor. Esse homicida nefasto liderara seus soldados em uma sangrenta incursão pela Haled, como os celestiais chamam o plano físico, aniquilando um povoado inteiro. A operação fora chamada de Chuva de Sangue, em alusão à passagem atroz da legião. Indignado, porém contido, o general retornou sem demora, preocupado em retomar a liderança de suas divisões. Mas, a despeito de sua querela com o destruidor, outro evento marcante estava para mudar para sempre a política angélica. E quanto a isso, o lutador nada podia fazer. No Palácio Celestial, no quinto céu, os 5 arcanjos discutiam a proposta de Miguel de lançar um cataclismo à Terra. A decisão dos primogênitos seria anunciada em breve, e os 10 generais deveriam estar reunidos. Havia 10 grãs querubins sob a tutela de Balberit. Ablon e Apollyon estavam entre eles. Lúcifer, a estrela da manhã, mostrara-se contrário à hecatombe. O impasse foi resolvido, então, com o envio de 3 celestiais a Haled, cuja missão seria comprovar, ou refutar, a perversidade dos homens. Se existisse ao menos uma pessoa justa e reta na face da terra, ela seria poupada. Os escolhidos para a missão foram 3 anjos de castas distintas. Um deles era Balaam, da casta dos Hashmalins, ordem que defende a purificação da alma pelo sofrimento da carne. O segundo enviado era Natanael, da casta dos Ofanins. Os Ofanins são anjos da guarda, figuras de luz e sabedoria, que amam os mortais e os ajudam no caminho da salvação. Por fim, o terceiro designado era Baturiel, o honrado, capitão da Ordem dos Querubins, guerreiro cuja única atribuição seria arbitrar a disputa. Durante a incursão, Balaam tentou corromper cada mortal que encontrou, usando de seus estratagemas para incitar a cobiça nos homens. Natanael tentou anular suas artimanhas, mas o Hashmalin era ardiloso e teria voltado ao céu com um relatório impecável, não fosse por um único humano que resistiu às provações, Noé. E era precisamente sobre o destino desse homem que os arcanjos agora deliberavam.
Ablon, por sua vez, já tinha em mente uma conjuração. Planejava reunir alguns celestiais que compartilhavam das mesmas ideias que ele, e depois buscaria o apoio de um dos 5 gigantes, Lúcifer, o principal inimigo do poderoso Miguel. Mas, para isso, a humanidade teria que sobreviver à próxima destruição, e então os conjurados agiriam. Por ora, a situação estava nas mãos dos arcanjos. O Castelo da Luz era uma edificação grandiosa, lapidada em pedra clara, ouro e mármore, e praticamente inacessível por terra ou mar. Por ar, os virtuais inimigos teriam que, antes, vencer as numerosas patrulhas aladas que defendiam a fortaleza. Por todos os cantos do céu, anjos armados deslizavam ao vento, subiam, desciam, mergulhavam e rodopiavam em uma dança bela e mortal. No pátio menor, uma área circular com 100 metros de raio, os querubins praticavam técnicas de infantaria, manejando suas espadas contra oponentes invisíveis. Outros moviam suas lanças, simulando o combate, enquanto um regimento de mulheres-anjo praticava tiro com seus arcos fantásticos. Ablon ajeitou sua armadura dourada, uma couraça peitoral coruscante. As armaduras completas, com placas por todo o corpo, estavam reservadas para os príncipes de casta e para os insuperáveis arcanjos. Balberit, o líder da Ordem dos Anjos Guerreiros, tinha uma couraça completa. Depois, o general apertou a fivela cinto e desceu a mão à bainha, só para sentir o conforto de sua espada mística, a Vingadora Sagrada. Para os querubins, mestres da luta, a espada é uma extensão do corpo, um acessório indispensável à batalha. Eles nunca esquecem suas armas e se sentem incompletos sem elas. Nas alturas da fortaleza, a brisa gelada trazia o aroma da maresia. Com sentidos de caçador, o primeiro general escutava as ondas a estourar na base da delgada montanha, 900 metros abaixo. Ouvia o espargir dos respingos e as gotas salgadas escorrendo na rocha. De repente, um movimento chamou sua atenção. No céu, avistou 2 soldados em disputa feroz. Sem armas, eles trocavam socos e chutes, disparando nuvens e em seguida descendo ao pátio. Os duelos eram comuns no castelo e incentivados como parte da natureza dos querubins. De acordo com o código da casta, qualquer guerreiro podia desafiar outro de mesma hierarquia para um combate particular. No confronto, porém, as armas eram vetadas e o uso de armadura obrigatório. Assim, a peleja nunca era letal. O duelo virava treinamento diário, motivando os adversários a aprimorar suas habilidades. Muitos desafios eram aceitos na hora, e frequentemente a fortaleza se convertia em arena aberta. Anjos em serviço não podiam lutar, apenas os celestiais em período de descanso. O costume de convocar alguém ao duelo consistia em desatar a fivela do cinto, deixando cair a espada. Era o sinal que indicava que o rival estava desarmado e pronto para a disputa. Os alados que portavam armas distintas, como lanças e arcos, simplesmente largavam o objeto no chão e aguardavam a resposta do oponente. Esquecendo a briga, Ablon escutou um andar regular, acompanhado do tilintar de metal. O capitão Dariel, lutador célebre pela rapidez e percepção, parou diante do superior. General, o príncipe Balberit solicita a presença de todos os líderes de legião no pátio central. Anunciou, contraindo as asas em sinal de respeito. Ele adiantou alguma coisa? Baturiel retornou, senhor. Ele traz a decisão dos arcanjos. O pátio principal do castelo era enorme. Vista de cima, a fortaleza desenhava um grande círculo central, orlado por 4 pátios menores. Entre eles, altas torres de guarda faziam a segurança, com os olhos voltados para os pontos mais distantes do oceano. A área do pátio somava 300 metros de diâmetro.
A leste, na direção do sol nascente, uma escadaria em meia-lua levava à sala de guerra, uma construção semelhante aos templos de teto abobadado, suportada por colunas brancas e cingida por estátuas de aço que copiavam a imagem dos 5 arcanjos. O grande largo era envolvido por um peristilo, uma galeria de pilas traz em volta da praça, formando um corredor circular. Enfim, denominada Fortaleza dos Arcanjos no quinto céu, ponto mais central e importante do paraíso celeste, palco de grandes feitos, os que foram, que são e aqueles que ainda vão acontecer. A oeste, 2 fileiras de pinheiros adultos delimitavam o caminho até uma larga piscina de mármore, cuja fonte de água brotava do coração da montanha. Nas torres e nos muros, galhardetes e flâmulas exibiam os brasões das legiões, diversos em formas e cores. Balberit, o príncipe dos querubins, subiu a um parlatório no pátio e encarou os 10 generais, ajoelhados diante dele. Não era um lutador muito forte, mas incrivelmente ágil, frio e audaz. Com a armadura completa, parecia um deus dourado, de longas asas esbranquiçadas. Os cabelos eram vermelhos, compridos e lisos, e desciam pelas costas como uma cachoeira de fogo. Ele enfrentou os oficiais como se fossem inimigos, arrogante que era. Gostava de imprimir medo em seus subalternos, e, como todo militar, não admitia ser questionado. Quando entendeu que estavam ali os comandantes, prostrados e às suas ordens, anunciou: Miguel, o príncipe dos anjos, decretou a destruição final da humanidade. Havia certa satisfação em sua voz. Era bajulador dos arcanjos e apoiava suas campanhas funestas. Ablon suspeitava que este era o motivo pelo qual ele colocara Apollyon para controlar a legião. Mas a piedade dos gigantes é copiosa, e eles julgaram por bem poupar um único mortal, que se mostrou virtuoso. Esse homem será preservado, e também sua família. Então há realmente pelo menos um humano justo e puro na face da terra, meu príncipe? Indagou Xenial, general conhecido pela cautela e inteligência. É o que foi constatado. E qual seria a participação da nossa casta nesse evento tão importante? Interpelou o ousado Apollyon, ávido por tomar parte na hecatombe. Nenhuma! O cataclismo será precedido de causas naturais. Os Ixins farão todo o serviço. Um dilúvio. A destruição virá por meio de uma grande inundação. E quem comandará a mortandade? Inquiriu o anjo destruidor invocado. Amael, o senhor dos vulcões, soberano da Cidadela do Fogo. Esse Amael é um fraco. Até mesmo seu aprendiz Aziel despreza sua autoridade. Os Ixins são incapazes. Um bando de incompetentes que nunca pegaram em armas. Lembre-se de quem você é. Alertou Varna, mulher-anjo comandante da Legião das Arqueiras. Somos anjos, querubins e soldados. Nosso dever é obedecer às ordens supremas e cumpri-las. Não há lugar para nós nesta destruição. Completou Ablon, contestando o destruidor. Faremos como nos foi ordenado. Aliviara-se por não ter que participar da matança. Mas, na certa, a preservação de Noé era um engodo para obscurecer uma decisão leviana. Os arcanjos nunca achariam que uma só família mortal resistiria à desolação após o dilúvio. Apollyon irritou-se ao ser contrariado por seu mais odiado rival. O sangue ferveu, e ele ensaiou uma réplica, mas Balberit o cortou. Está acertado! Instruam seus soldados e assegurem toda a proteção para os Ixins nessa operação. Alguns de nós teremos de ir a Haled para escoltá-los. E dirigiu o olhar ao destruidor. Você pode se apresentar como voluntário. Somos querubins, guerreiros, assassinos de Deus, pensou Apollyon. Como dar o comando da missão para os Ixins? Revoltou-se, e sua raiva recaiu sobre o primeiro general, que tão seriamente o questionara. Quem ele pensa que é? Tornou-se herói à minha custa, superando a minha legião nas guerras etéreas. Quando Balberit terminou, os generais se dispersaram. Imediatamente,
Ablon imaginou como poderia arquitetar uma resistência. O Castelo da Luz não era o melhor lugar para principiar uma conjuração, mas não havia tempo a perder. Nunca fora bom político e teria que pensar muito se quisesse obter qualquer tipo de apoio. Preferiu, então, procurar Baturiel,